Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o conceito do bem e do mal. Muitas pessoas falam que não podemos conceituar o bem e o mal, que não podemos formular opinião do que é bom e do que é mal, porque o que é bom para um pode não ser bom para outro, etc, etc. Porém, isso que essas pessoas falam não pode ser conceituado como verdade, não é uma verdade, desde quando entendemos que as leis universais são leis naturais e energéticas. Nesse sentido, trouxemos aqui a imagem conhecida por todos do Yin e Yang. Imagem essa que mostra uma realidade universal que é independente de conceito, independente de achar ou não achar, independente de opinião, de ser ou não ser. Por exemplo, eu posso ter uma opinião em que o calor não deveria existir, porque o calor isso, o calor aquilo. Eu posso tecer várias opiniões, só que independente da minha opinião, o calor vai continuar existindo. É uma lei natural. O vento, eu posso falar N coisas que, independente dos meus conceitos, dos meus pensamentos, o vento vai continuar existindo. Muitos dizem que isso não se aplica a conceitos morais, por exemplo, de bem e do mal. Porém, isso se aplica sim, quando entendemos que as leis divinas são leis energéticas, como eu disse. O Yin e o Yang definem uma polaridade, positiva ou negativa. Definem uma polaridade onde o que está em um polo, o oposto dele está no outro. Dentro disso, podemos identificar o que está num polo positivo ou num polo negativo. O conceito de bem e de mal é a identificação de em qual polo energético certo comportamento, certa essência, certa energia pode estar. Uma pessoa, por exemplo, que está focada em fazer mal, em prejudicar o outro por N motivos, com certeza ela está posicionada num polo mais negativo do que aquela que está posicionada em um polo onde ela pensa em beneficiar, onde ela foca em beneficiar. Muitos vão falar assim, mas isso não é motivo de julgamento. Para que haja o equilíbrio entre os polos, há necessidade de haver modos de buscar esse equilíbrio. E quanto mais extremo é o ato, ou o pensamento, ou o sentimento, ou a energia, mais
forte e mais extremo tem que ser esse modo de buscar o equilíbrio. Portanto, nós vamos ver que, por exemplo, não podemos, para que haja uma sociedade em equilíbrio, não podemos deixar todas as pessoas fazerem o que quiserem, numa liberdade desenfreada. Algumas pessoas vão se comportar beneficamente para o grupo social. Outras pessoas vão se comportar prejudicialmente para o grupo social. Enquanto umas pessoas vão querer dividir, outras pessoas vão querer roubar. Esse é um pequeno exemplo, pois existem N exemplos que acontecem no grupo social, não só na questão referente a roubo, mas há N gostos, N tipos de gostos macabros, vamos dizer assim, em que, se deixarmos as pessoas numa liberdade desenfreada, elas vão colocar em prática esses gostos macabros. Portanto, deve haver meios de buscarmos o equilíbrio. E esses meios são a punição, são as leis que servem para equilibrar quando todos seguem da mesma forma. As leis e as punições servem, muitas vezes, para trazer o equilíbrio. Na verdade, a essência da serventia dessas leis e punições é para trazer o equilíbrio, desde que todos sigam. Isso se dá não só no meio físico, no meio social que conhecemos, mas também no meio energético e espiritual, que é a nossa essência. Por isso é imprescindível conhecermos as leis divinas, as leis espirituais e energéticas. Essas leis não têm necessariamente a ver com religiosidade no sentido de dogma, mas tem a ver sim com religiosidade no sentido de nos religar à essência, nos religar ao todo, ao Criador, a Deus, chame como quiser. Para isso, vários avatares, vamos dizer assim, vieram nos trazer conhecimento sobre essas leis. Conhecimento que primeiramente é difícil nós entendermos. Segundo, é difícil nós aceitarmos. E terceiro, mas também fazendo parte da primeira e da segunda situação, é difícil nós praticarmos. Porém, são leis que devemos conhecer e nos esforçar ao máximo a praticar. Porque são leis que, além de nos colocarem... porque essa é uma questão de que, além de nos colocar em sintonia, em conexão com o todo, conhecer e seguir e praticar essas leis vai nos fazer crescer, evoluir. É sabido que, para nos conectarmos cada vez mais com a fonte, com o todo, com Deus, chamem como quiser,
é necessário nos equilibrarmos também interiormente. É necessário andarmos mais para o polo positivo do que para o polo negativo. O bem e o mal, o polo positivo ou negativo, ele existe no universo, principalmente no modelo de universo e na situação atual em que nos encontramos nesse planeta. Porém, apesar dele existir, só se liga ao polo positivo ou ao negativo aquele que está em sintonia, em afinidade com o mesmo polo. Espíritos superiores que vivem em dimensões divinas, vamos dizer assim, eles também reconhecem a realidade do que estamos falando. Para eles também existe o polo positivo e o polo negativo. Porém, esses seres já passaram pela fase, vamos dizer assim, de se conectar com o polo negativo. Hoje em dia eles estão totalmente conectados com o polo positivo. Mesmo que esses seres desçam até aqui ou a mundos mais inferiores que o nosso, eles vão identificar o que tem de positivo e negativo. Eles vão catalogar, vamos dizer assim, eles vão conceituar, mas não vão compactuar, porque a essência deles já não está em sintonia com esses polos. Portanto, um ser que desça, vamos dizer aqui, na Terra, e veja uma pessoa extremamente boa e outra extremamente má, ele vai conceituar sim, e ele vai tomar a atitude necessária para colocar cada um no seu lugar. O universo tem que haver essa harmonia. Harmonia que vemos, por exemplo, no Yin e no Yang. Vemos que as duas metades, elas se dividem perfeitamente. Essa divisão é o equilíbrio. Para o nosso ângulo, o nosso ponto de vista, nós não vamos ver o equilíbrio, porque ainda estamos em um ponto de vista muito pequeno. Dentro do nosso ponto de vista, nós vemos cada vez mais desequilíbrios, porque estamos muitas vezes sintonizados também, não só, mas também com o lado negativo. Porém, de um ângulo maior, nós enxergaremos como enxergamos aqui. Quando estivermos em um nível superior, vivendo também em mundos divinos, enxergaremos de uma forma melhor. Iremos conceituar sim, porque isso é normal, isso faz parte. Conceituar no sentido de identificar. E iremos tomar atitudes para colocar cada coisa no seu lugar, no sentido de organizar, não no sentido de julgar. Portanto, a conceituação de bem e mal, ela existe. Faz parte também do nosso íntimo, nós conceituarmos o que é positivo e o que é negativo, e escolhermos aonde queremos que esteja a nossa essência. Por isso que no começo eu disse que é importantíssimo termos consciência das leis divinas.
Com a consciência, com a conscientização dessas leis, andaremos melhor, saberemos melhor qual atitude tomar e o que vamos receber em troca dessa atitude. Receber em troca no sentido de karma, no sentido de ação e reação. Uma das grandes leis universais também é a lei de ação e reação, é a lei de karma. Tudo que fazemos volta pra gente. Portanto, aquilo que fazemos com uma essência benéfica, uma essência focada no beneficiar o outro e beneficiar a mim mesmo, e também beneficiar o todo, tudo que faço focado nessa essência vai ser esse benefício que vai voltar para mim, a curto, médio ou longo prazo. Toda e qualquer atitude voltada ao ego, voltada à satisfação própria, em prejuízo do todo ou do outro, vai fazer com que algo ligado a esse polo negativo do egoísmo, polo negativo em que eu vejo somente o meu lado, também volte para mim. Entende? A responsabilidade de conhecermos sobre as leis divinas, entendem que existe sim o conceito de bem e mal, entendem que esses avatares, independente de religião, no sentido de dogma, mas esses avatares vieram nos mostrar que o amor que vai nos trazer benefício, e tudo que é contrário ao amor está no polo negativo. Nesse sentido, entendemos também de uma forma diferente a frase amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Vamos dizer que amar o próximo como a si mesmo é beneficiar a todos e também beneficiar a mim mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas não se liga à religiosidade, mas sim a atitudes que venham estar em harmonia com o todo. No momento que estamos em harmonia com todas as leis universais e estamos em harmonia com o próximo, estamos inseridos nessa frase: amar o próximo amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Porque tudo forma um conjunto. Essa frase toda, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, forma um conjunto, forma um ciclo, onde a maior lei é o amor. Espero que tenha servido a todos, que todos tenham gostado. Qualquer pergunta, deixem comentários aí. Muita paz a todos.